de instituições e enfoques. Também pretendemos fazer ainda mais encontros que nós fizemos anualmente até então, uma periodicidade média quinzenal. Nós já começamos a divulgação e os interessados poderão acompanhar a programação pelas nossas mídias. Para quem ainda não sabe, os encontros que já aconteceram podem ser assistidos no canal do LAE no YouTube. Basta procurar por LAE, L-A-E, USP, que vocês vão encontrar o canal facinho. O meu nome é Augusto Halbergameiro, sou professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, da USP, e pesquisador do LAE. Para as pessoas que estão conosco pela primeira vez, eu gostaria de dizer que o LAE, que é o promotor deste evento, é o Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, vinculado ao Departamento de Nutrição e Produção Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado, a nossa cidade de simpatia. Este é um evento de extensão universitária. Nosso objetivo é proporcionar a toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista. Nós entendemos que podem contribuir para o desenvolvimento das nossas carreiras e da nossa sociedade. Eu solicitaria atenção para algumas breves orientações para o bom funcionamento aqui do nosso trabalho. Solicitaria, então, a gentileza de deixarem fechados os seus microfones e câmeras durante a exposição. Então, nós sugerimos abrirem as câmeras no momento do diálogo com o nosso convidado. Solicitamos também que usem aqui na sala virtual os seus nomes e sobrenomes, de modo que possamos acompanhar a presença para a emissão posterior dos certificados. Então, a gente precisa que você se identifique para que a gente possa, então, controlar a presença para a emissão dos certificados. E receberão os certificados as pessoas que se inscreveram previamente no nosso encontro. Os certificados ficam disponíveis no site do LAE a partir do dia 15 de abril. O site é www.usp.br/LAE, L-A-E. Ao longo da exposição, fiquem à vontade para irem colocando os seus nomes no chat, suas instituições e cidades, para que a gente possa, então, ir se conhecendo um pouquinho melhor e ter uma ideia de quem está conosco nesse diálogo aqui, ok? Também fiquem à vontade para escreverem as suas perguntas no chat durante a apresentação, as quais serão lidas ao nosso palestrante depois, no momento da interação. Quem quiser se pronunciar oralmente, também basta se inscrever no chat, que a gente vai seguir aquela ordem para manter a organização da conversa, ok? A gente apenas solicita que as perguntas ou comentários sejam objetivos para que a gente possa aproveitar bem o nosso tempo. Bom, depois dessas palavras, é com uma satisfação muito grande que eu queria apresentar para vocês o professor Fábio Matos. Fábio é professor associado nas áreas de comercialização de commodities e gestão de risco. Ele concluiu seu PhD em Economia Agrícola na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign, em 2008, e ingressou como professor na Universidade de Nebraska, onde ele está atualmente, em 2013. Antes, ele foi professor assistente na Universidade de Manitoba, no Canadá, e também ministrou disciplinas e cursos na Universidade de Illinois e também na USP, na nossa Universidade de São Paulo, aqui no Brasil. A experiência de ensino e interesses de pesquisa do professor Fábio inclui a comercialização de commodities, gestão de risco, tomada de decisão sob risco, análise de preços e mercados futuros e de opções. Antes de fazer o seu doutorado e iniciar uma carreira acadêmica, o Fábio trabalhou em vários anos no mercado, então ele tem experiência em negociação em mercados futuros, análise econômica e consultoria nos setores de agricultura, varejo, telecomunicações e indústria automotiva. Então, com essas palavras, Fábio, mais uma vez, a gente te dá as boas-vindas, tá? Reforça a nossa alegria de tê-lo aqui conosco. A plateia é sua, meu caro, fique à vontade. Ok, obrigado. Vocês estão escutando bem? Estamos escutando, te enxergando também. Ok, ótimo. Ok, perguntando que eu estava falando com o Augusto antes, a primeira vez que eu uso o Google Meet, tá? Não tenho certeza se eu estou fazendo tudo direito aqui. A gente te ajuda. Qualquer coisa, vocês me avisam aí. Então, boa noite a todos vocês, obrigado pelo convite. Feliz em estar aqui, para conversar com vocês sobre mercados futuros. E deixa eu ver aqui. Demora uns segundinhos, mas já deve estar entrando a tela, Fábio.
Isso. Só um pouquinho, maravilha, só projetar. Está vendo já? Estamos vendo, só projetar é normal. Ok. E outra coisa. Você pode pôr para projetar, né? Para ficar tela grande. Acho que eu já tinha colocado. Deixa eu tentar de novo aqui. Então deve ter ficado em outra janela. De repente, o mais fácil é parar a apresentação e voltar de novo. E quando escolhe a janela, precisa botar na janela onde vai projetar, né? Ok, vamos ver então. Tentar mais uma vez. Normal. Agora vai dar certo. Agora é só projetar. Okay. Maravilha. Estamos vendo agora? teus slides, estamos vendo você também. Fique à vontade. Ok, obrigado. E antes de começar, só um pequeno aviso. Eu preparei toda a apresentação em português, escrevi tudo em português. Quando eu cheguei aqui na minha sala, para ligar, quando eu liguei no computador, apareceu um aviso do PowerPoint perguntando se eu queria fazer uma correção ortográfica. Eu falei que sim, salvei tudo. E depois que eu me toquei que ele estava fazendo correção ortográfica em inglês. Então, se vocês virem algumas palavras meio esquisitas, por causa disso. Nos últimos 15 minutos eu estava tentando corrigir a maioria das palavras, mas não deu tempo de corrigir tudo. Tá, não vai atrapalhar em nada, mas caso vocês vejam alguma coisa estranha por causa disso. Ok, então, o tópico que o Augusto me pediu para conversar com vocês hoje é sobre mercados futuros de commodities agrícolas ou agropecuárias. E deixa eu começar aqui. E eu estava pensando, em geral, quando eu converso sobre mercados futuros, principalmente quando eu converso com meus alunos que estão começando ainda, que estão começando a aprender sobre mercados futuros, geralmente eles têm ideias como o que eles viram em filmes no cinema, como esse filme aqui, é meio antigo já, mas, enfim, é razoavelmente conhecido, que aparece bastante eles falam bastante sobre mercados futuros de commodities. Aí outro filme, também meio antigo também, mas aparece várias cenas no filme em Chicago, aparece a cena os atores, atrizes na Bolsa de Chicago, assistindo às negociações. E geralmente os alunos têm essa ideia de, quando eles pensam em mercado futuro, eles têm essa ideia de uma sala grande, cheia de gente, com roupa colorida, né, aqui ou assim de trás, e todo mundo, um gritando com o outro, negociando só. E a ideia geral que as pessoas têm, geralmente, é de que os mercados futuros funcionam só como especulação e os mercados futuros existem independente do resto do mundo, do resto da economia. E a impressão que eu tenho nessas conversas, quando eu começo a dar aula em matérias introdutórias sobre o assunto, é que isso se agravou ainda mais nos últimos anos, que tem alguns outros filmes também que mostram isso, que falam sobre mercados futuros, mas a impressão que eu tenho é que essa ideia de que mercados futuros só serve para especulação, que funciona como se fosse algo separado do resto do mundo, aumentou ainda mais nos últimos anos, principalmente quando, deixa eu voltar um pouquinho, quando várias bolsas de commodities começaram a eliminar os pregões mais tradicionais, como a gente vê nessas fotos aqui, e a maior parte das negociações em mercado futuro começaram a acontecer simplesmente via computador. Como basicamente, o que aconteceu, a gente saiu daquele pregão tradicional, que tinha um monte de gente, um na frente do outro, gritando, e todas aquelas negociações de compra e venda passaram a acontecer só pelo computador. E, então, como falei, a minha impressão é que com isso as pessoas começaram, ou pelo menos
as pessoas com quem eu tenho mais contato aqui, meus alunos, começaram a ter a ideia de que o mercado futuro está mais ainda separado do resto do mundo. Que é só um monte de gente sentado na frente do computador, apertando tecla, e meio que como se estivesse jogando videogame ou brincando brincando com algum jogo no computador. Então, e tem alguns filmes mais recentes que falam sobre mercados futuros ou mercados financeiros em geral, também que, como esse aqui que eu coloquei na tela, que de certa forma passa essa ideia também. O filme em si não explica muito como funciona o mercado, e também não é a função do filme explicar isso, mas alguns filmes acabam aumentando essa ideia de que o mercado fica uma entidade separada do resto do mundo. Então, o que eu pensei em fazer aqui é ter uma discussão do que são exatamente esses mercados futuros, como eles funcionam, mas, principalmente, de onde eles vieram. Eu acho que ajuda bastante a entender como funcionam os mercados futuros, para que eles servem, se a gente entender direito como eles surgiram ao longo do tempo. E, basicamente, o que eu vou começar a conversar mais com vocês nos próximos slides é a evolução do mercado de commodities. E meu objetivo principal é que fique claro que os mercados futuros, como a gente conhece hoje, como a gente vê no cinema, ou como a gente está vendo nessas fotos, são simplesmente o resultado de uma evolução das formas de negociação em commodities. Mas, deixa eu parar de falar sobre isso e começar direto sobre a nossa discussão desde o começo dos mercados. Só avançar aqui, próximo slide, e a gente avança o slide e volta lá para o começo dos anos 1800, bem lá no começo, há muito, muito tempo atrás, nos Estados Unidos e no Canadá. E quando eu falo, eu vou discutir a evolução do mercado de commodities, essencialmente aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Tem em alguns outros países, ainda antes de 1800, houve o desenvolvimento de alguns mercados semelhantes ao que a gente chama de mercado futuro hoje, mas em nenhum daqueles casos aqueles mercados se estabeleceram mais a longo prazo, como aconteceu aqui nos Estados Unidos. Em todos aqueles países, os mercados voltaram depois, eles ressurgiram mais tarde, mas nunca teve uma continuidade como a gente viu aqui. Mas, enfim, muito tempo atrás, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, principalmente aqui na área do meio oeste dos Estados Unidos e também no meio oeste do Canadá, havia uma predominância grande de grãos em geral e um pouco de pecuária, mas principalmente com grãos, e a forma como produtores e compradores e vendedores em geral de grãos comercializavam o produto era se encontrar em alguns ao longo do ano em alguns lugares, e essa foto é um exemplo. Havia lugares estabelecidos ao redor da região, onde em determinadas épocas do ano as pessoas se encontravam, então estabeleciam um mercado naqueles locais que durava 2, 3, 4, 5 dias, ou basicamente durava o tempo que tivesse mercadoria para ser negociada. Era basicamente como uma feira livre. As pessoas chegavam lá com o que tinham para vender, quem estava interessado em comprar aparecia lá, eles negociavam, e se conseguiam fechar o negócio, os produtores conseguiam entregar os grãos que eles queriam vender, voltavam para casa com o dinheiro, e as pessoas, os interessados, os comerciantes interessados em comprar grãos, levavam o grão de volta para casa, e depois de algum tempo, depois de alguns meses, eles se encontravam de novo, talvez no mesmo lugar ou em alguma outra localidade que tivesse um mercado desse tipo, para negociar de novo. Bom, esse sistema de comercialização tinha alguns problemas, que era, para começar, no início, todas as negociações eram feitas para entrega imediata. Os produtores chegavam lá com uma carroça, ou mais de uma carroça, carregada com os grãos que eles tinham colhido, e para tentar vender o máximo que eles conseguissem. E os comerciantes, outras pessoas interessadas em comprar grão, também iam lá para comprar e pegar o grão e levar embora na hora.
né? Mas um dos problemas desse sistema é que, principalmente para os produtores, às vezes eles não conseguiam vender tudo que eles tinham levado para aqueles mercados, porque talvez dependendo do momento, do dia em que eles chegavam no mercado, talvez não tivesse mais ninguém lá interessado em comprar. Lembra que a gente está falando em começo de 1800, então os produtores colocavam os grãos naquelas carroças e, em alguns casos, eles podiam levar 2, 3 dias para chegar naquele mercado, quebrar a roda da carroça ou começar a chover e a carroça não conseguia andar por algum tempo, enfim. Eles podiam demorar, podiam se atrasar por 1, 2 dias, e aí quando eles finalmente chegaram no mercado, não tinha mais ninguém interessado em comprar, ou talvez o mercado não tivesse mais lá, já tivesse acabado tudo. Mesmo que os produtores encontrassem pessoas interessadas em comprar o grão, por exemplo, milho, por exemplo, talvez naquele momento os comerciantes interessados em comprar milho quisessem um tipo diferente de milho do que o produtor tinha. Talvez eles quisessem milho número 2 e o produtor só tinha número 1, número 3, que seja. E também podia acontecer que eles não chegavam a um acordo sobre o preço. Eles podiam negociar, tentar passar horas negociando um preço, tentando negociar um preço, eles não chegavam num acordo, não saía negócio. Então, para os produtores, podia criar um problema, porque se eles não conseguissem vender, eles tinham que pegar aquele grão e levar de volta para casa. Tinha que botar tudo na carroça, levar de volta para casa, e tem registros de muitos casos em que os produtores concluíam que não valia a pena levar o grão de volta para casa. Se eles não conseguissem vender, geralmente eles jogavam de volta, jogavam o grão fora no rio, no caminho de casa, basicamente porque naquela época eles não tinham condições de estocar o grão na fazenda, na propriedade deles. Então, essa forma inicial de negociação era problemática para os produtores nesses exemplos, e também para os comerciantes que queriam comprar grão. Então, ao longo do tempo, tanto compradores quanto vendedores começaram a pensar em outras formas de negociar commodities de maneira mais eficiente e que beneficiasse a todos. E uma dessas formas uma das formas que eles estavam mais interessados na época, era tentar encontrar alguma forma, algum instrumento de negociar commodities que permitisse com que eles fizessem um acordo antecipado de compra e venda, sem que a entrega acontecesse imediatamente. E foi aí que surgiu o que hoje a gente chama de contrato a termo. Um contrato a termo é basicamente um acordo entre compradores e vendedores, ou entre um comprador e um vendedor, para entregar um certo tipo da commodity que eles estão negociando, em um momento específico, no futuro, e uma quantidade específica que eles estão negociando, e é o preço que eles negociam nesse momento. Só basicamente, vocês podem estar negociando hoje um contrato a termo, mas eles negociam todos os detalhes do contrato hoje, a quantidade que vai ser negociada, a data, a localidade onde vai acontecer a entrega, o preço total da negociação, mas a entrega do produto físico mesmo só vai acontecer no futuro, não agora. A criação desse tipo de contrato, hoje a gente chama de contrato a termo, antigamente eles tinham outro nome para isso, mas a ideia é exatamente a mesma. Isso impulsionou muito a comercialização de commodities, porque tornou muito mais fácil para compradores e vendedores planejar antecipadamente como eles iam fazer as negociações, o quanto de commodities iam precisar entregar, ou quanto de commodities iam receber, como ia ser o pagamento, etc. Então, só para a gente ter uma ideia ter certeza que está clara a ideia do contrato a termo. Eu coloquei um exemplo simples aqui. Vamos supor que a gente tem um produtor, por exemplo, de milho aqui em Nebraska, que está vendendo 50 mil bushels de milho para um comerciante lá em Chicago. E a entrega vai acontecer em outubro só. Então, só o que está acontecendo, esse produtor e esse comerciante lá em Chicago, esse produtor aqui em Nebraska e o comerciante lá em Chicago, conversam hoje e eles decidem negociar 50 mil bushels de milho, mas a entrega só vai acontecer em outubro, não vai acontecer hoje.
E eles concordam um preço de $5 por bushel. Então, eles já negociaram exatamente a quantidade que eles vão comprar e vender, o preço, exatamente qual o preço daqueles bushels e quando vai acontecer a entrega. Então, o que está acontecendo aqui com esse contrato é o produtor aqui em Nebraska está se comprometendo, está assumindo uma obrigação de, em outubro, entregar 50 mil bushels de milho e ele sabe que ele vai receber exatamente $5 quando entregar o produto. Independente do que acontecer, entre hoje e outubro, ele sabe exatamente que ele vai receber $5. Então, a vantagem para o produtor de ter um contrato desse tipo é que hoje ele já sabe que em outubro, quando ele colher, assim que ele terminar de colher o milho, aqui em Nebraska, ele sabe que em outubro, logo após a colheita, tem uma pessoa já garantida que vai comprar o produto. Né? E também sabe exatamente quanto dinheiro ele vai receber por aqueles 50 mil bushels de milho. Então, basicamente, além de servir além de oferecer mais estabilidade e permitir um planejamento melhor para o produtor, esse tipo de contrato funciona também como instrumento para administrar o risco de preço. Porque, tendo esses $5 garantido, o produtor sabe que, se por acaso o preço cair no futuro, nas próximas semanas, nos próximos meses, se o preço do milho cair abaixo de $5, ele sabe que ele vai receber ainda exatamente $5. Então, se o mercado baixar, se o preço cair, ele está protegido e sabe exatamente que ele vai receber aquele preço. E, do outro lado do contrato, para o nosso comerciante lá em Chicago, então, o que ele está fazendo agora é assumindo o compromisso de pagar $5 para aquele produtor daqui de Nebraska em outubro, no momento em que ele receber os 50 mil bushels de milho que ele comprou hoje usando aquele contrato a termo. Então, para o lado do comerciante também, existe a vantagem de que em outubro ele sabe que ele vai ter disponível 50 mil bushels de milho, então ele já pode se planejar a partir de agora para o que ele vai fazer com aquela quantidade de milho em outubro, e ele sabe exatamente quanto dinheiro ele vai pagar por aquele produto. Então, da mesma forma, isso também funciona aqui como instrumento de administração do risco de preço, porque o nosso comerciante aqui em Chicago sabe que, se por acaso o mercado subir nos próximos meses, em outubro, mesmo que o preço do milho seja maior do que $5, ele vai pagar apenas aqueles $5 que ele negociou no contrato. Então, essencialmente, a ideia do desenvolvimento desse contrato a termo é permitir que tanto compradores quanto vendedores de commodities pudessem planejar melhor o que eles iam fazer no futuro. Então, em termos do produtor, por exemplo, em termos de quanto ele ia produzir, ou quanto ele ia precisar colher no futuro, ou quanto ele ia precisar levar para o mercado para entregar. E também para os comerciantes, outras pessoas interessadas em comprar o produto, também permitia que eles planejassem melhor e saber exatamente quanto de mercadoria eles iam ter em determinadas épocas do ano para utilizar. Ok, então, tendo essa maior previsibilidade e também tendo a possibilidade de administrar melhor aquele risco de preço, então, mais e mais comerciantes, mais e mais produtores ou compradores e vendedores em geral começaram a comercializar mais, começaram a comprar e vender mais commodities. Começou a ter um fluxo muito maior de comercialização nessa região. E, à medida que isso foi acontecendo, também houve alguns outros eventos naquela época, especificamente naqueles anos de 1840 e 1850, que também incentivaram o aumento da comercialização de grãos aqui nessa região. Né? Um deles foi o aumento da demanda por grãos. Bom, naquela época, os Estados Unidos estavam crescendo, a economia americana estava se desenvolvendo, e à medida que a economia ia crescendo, a população ia crescendo, o país ia se desenvolvendo, naturalmente gerava uma demanda maior por alimentos, por grãos. Deixa eu pular aqui Então, outro fator foi o desenvolvimento de estradas de ferro, que facilitou o transporte de grãos ao longo do país. E, deixa eu voltar esse aqui. Outra é a criação do que
que a gente chama aqui de grain elevators, que é basicamente um intermediário entre o produtor e o comprador final da commodity. Aqui eu tenho uma foto do primeiro grain elevator, em 1842, foi criado no estado de Nova York, apesar de estar bem fora da região principal de comercialização, da região principal de produção de grãos, ou de commodities em geral. Estava em Nova York na época, bom, e hoje, até hoje, é uma das principais regiões consumidoras de commodities, de alimentos em geral. Por isso que também naquela região, na costa leste dos Estados Unidos, também havia vários estabelecimentos como esse. Mas, basicamente, o que o grain elevator faz é comprar grãos de produtores e revender aquele grão para qualquer outra pessoa interessada em comprar grãos. Então, o que eles fazem, nessa foto vocês veem, basicamente o que vocês estão vendo nessa foto é um armazém. Não é um armazém tradicional como a gente vê numa fazenda, por exemplo, mas essencialmente a ideia é ter condições de armazenar grãos por um período razoavelmente longo de tempo. Então, isso permite com que eles comprem quantidades grandes de grão, deixem estocado e, à medida que aparecerem pessoas interessadas em comprar o grão, eles vão vendendo. Né? E o lucro de um grain elevator é a diferença no preço que ele compra do produtor e que ele vende para outras pessoas. Não, mas o que foi importante para o que isso ajudou, o que os grain elevators ajudaram no desenvolvimento da comercialização de grãos, foi que eles permitiram que se comprasse mais e mais grãos dos produtores. Só deu mais previsibilidade para os produtores. Eles sabiam que ia ter sempre gente interessada em comprar grãos na região onde eles moravam. Então, e tem outra foto aqui de um grain elevator em Chicago, agora já mais aqui na região do meio oeste, onde existia mais produtores. Então, eles começaram a se construir mais e mais grain elevators, eles começaram a se espalhar aqui pelo meio oeste. Então, com isso, começou a ter mais e mais gente interessada em comprar grãos dos produtores. E quanto maior o grain elevator, mais grãos eles podiam comprar, porque eles tinham mais capacidade de armazenamento. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para terminar isso aqui. E mesmo com todos esses outros eventos que incentivaram o crescimento da comercialização de grãos, ainda assim, todos os produtores, comerciantes, todos os compradores e vendedores de grãos ainda continuavam tentando pensar em formas mais eficientes, mais rápidas de conseguir comercializar grãos. E ao longo que acontecia isso, à medida que todo esse desenvolvimento foi acontecendo, eles continuavam tentando, assim, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas eles continuavam pensando e tendo ideias de instrumentos diferentes de comercialização que podia ajudar, mas no final das contas, outra coisa que aconteceu naquele mesmo período e que acabou sendo fundamental para o desenvolvimento do mercado de commodities que a gente tem hoje foi a abertura de um canal entre Illinois e Michigan. E o motivo pelo qual isso é importante, deixa eu colocar a foto aqui. Então, basicamente, o canal entre Illinois e Michigan, aqui a gente tem o estado de Illinois, aqui nessa foto. Então, essencialmente, o que o canal fez foi ligar, vou ver se eu consigo pegar aqui, foi ligar o rio Mississippi, que está aqui do lado, ao rio Illinois, chegando em Chicago, e estando aqui em Chicago, todo o grão que eles conseguiam transportar pelo rio, vindo pelo rio Mississippi, e aí conectado ao rio Illinois, e aí chegando em Chicago, todo aquele grão tinha então acesso aos grandes lagos, então aqui em cima, e dos grandes lagos era muito mais fácil chegar na costa leste. Eles conseguiam, por navegação pelos lagos, eles conseguiam chegar muito mais rapidamente e também, de forma mais barata, levar todo aquele grão para um mercado consumidor grande que existia na costa leste. Então, basicamente, o que aconteceu com a abertura desse canal foi eles facilitaram o escoamento de grãos aqui do meio oeste, o que, essencialmente, incentivou a comercialização nessa região. E, como havia grandes quantidades de grãos indo para Chicago, pelo canal, e de lá mandado pelos grandes lagos para a costa leste, Chicago acabou se estabelecendo como o maior centro, o mais importante centro comercial de commodities aqui no meio oeste.
E com isso, o que aconteceu foi que, mais um, todos aqueles mercados que a gente viu no começo, que tinham várias localidades específicas espalhadas pelo meio oeste, onde os compradores e vendedores se reuniam para negociar commodities, essencialmente, todos aqueles mercados acabaram mudando para Chicago. Então, todos aqueles compradores e vendedores que se encontravam em várias localidades do meio oeste acabaram vindo para as ruas de Chicago. Então, tinha várias regiões, várias regiões dentro da cidade de Chicago, onde pessoas se encontravam para negociar soja, milho, trigo, e tinha algumas vizinhanças específicas onde se negociavam certos produtos. Milho, soja e trigo eram negociados numa área de 3, 4, 5 quarteirões. Então, um pouco mais afastado ali, outras pessoas se encontravam para negociar bacon, ovos, frango. Enfim, tinha vários mercados diferentes, vários mercados para commodities diferentes espalhados pela cidade. Mas, basicamente, o que eles faziam era negociar na rua, né? Da mesma forma que eles faziam antigamente naqueles outros mercados, né? E eles continuavam negociando, fazendo negociações à vista, para entrega imediata, e eles continuavam usando contratos a termo, aqueles contratos para entrega no futuro, tá? Eles continuavam negociando tudo isso na rua. E isso não era eficiente porque não era possível ver cada comprador e cada vendedor não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo no mercado a todo momento. Eu podia estar negociando com o Augusto aqui, a gente podia estar tentando negociar uma certa quantidade de milho, o Augusto estava querendo pagar, eu queria vender meu milho, o Augusto estava comprando, ele queria pagar um preço mais baixo, e talvez 2 ou 3 quarteirões daqui tivesse alguém querendo comprar milho a um preço mais alto e não estava sabendo, né? Então, essas pessoas começaram a pensar, poxa, seria muito mais fácil, muito mais eficiente negociar se todo mundo estivesse num lugar só, em vez de ficar espalhado em 3, 4, 5 quarteirões aqui na rua. E foi aí que nasceu o que a gente conhece hoje como a Bolsa de Chicago, Chicago Board of Trade. Já nasceu com esse nome em 1848. E basicamente o que era Chicago Board of Trade no começo era esse pessoal aqui, estava espalhado na rua negociando. Todo esse pessoal veio para dentro de uma sala, dentro de um prédio, uma sala enorme num prédio, e eles continuaram fazendo naquela sala exatamente o que eles faziam na rua. Fazer negociações à vista e a termo para comprar e vender commodities. Então, o começo da Bolsa de Chicago que a gente conhece hoje era simplesmente negociações à vista e a termo que aconteciam antigamente, que antes aconteciam na rua e agora estão acontecendo dentro de uma sala enorme. Então, quando a Bolsa de Chicago nasceu, não existia, o que a gente chama de contrato futuro, de mercado futuro hoje, não existia. Ninguém falava nisso ainda na época. Não, eles começaram eles criaram a Bolsa de Chicago só para tornar mais fácil compradores e vendedores, para que compradores e vendedores se encontrassem e todo mundo pudesse ver o que estava acontecendo no mercado a todo momento, todo mundo pudesse ver quem estava comprando, quem estava vendendo, e que todo mundo podia escutar os preços que estavam negociados. E com isso se tornou mais fácil, mais eficiente encontrar compradores, encontrar vendedores e continuar conduzindo as negociações. E de novo, então, no começo, aqui é outra foto da Bolsa de Chicago, um pouco depois que ela foi criada. No começo, eles continuavam negociando a mercadoria física, e quando eles negociavam a mercadoria física para entrega imediata, a entrega acontecia lá na Bolsa de Chicago mesmo. Eles tinham a carroça estacionada lá de fora, eles negociavam, pegavam o milho, o trigo, o que fosse, seja qual for a mercadoria, e faziam a entrega física ali na hora mesmo, dentro da Bolsa. E aqui, só uma curiosidade, já que a gente está falando da Bolsa de Chicago, essa é uma foto do prédio atual. Esse não é o prédio original da Bolsa de Chicago. Esse prédio, se não me engano, foi construído no início do século XX, 1900 e pouquinho. E naquela época, e até hoje, né, tem no topo do prédio, tem uma estátua da deusa Ceres, que é a deusa romana para agricultura, grãos e fertilidade. E se vocês repararem, acho que dá para ver nessa foto, se olhar o rosto, a estátua não tem rosto, não tem olhos, nariz, boca, não tem nada, está liso. E basicamente o que eles decidiram na época é que o prédio era muito alto
e mais alto que qualquer outro prédio que tivesse ali por perto. Então eles resolveram que, para ficar mais rápido, mais barato fazer a estátua, eles não iam fazer os detalhes do rosto da deusa na estátua, que ia em cima, acima do prédio, porque ninguém nunca ia ver o rosto dela, já que ele estava lá no alto, longe de tudo e de todos. E nessa foto aqui do lado, não sei, talvez não dê para ver direito, mas esse prédio atualmente em Chicago é um dos prédios mais baixos da região. Basicamente qualquer pessoa nos prédios em volta consegue ver direitinho a estátua. Mas enfim, isso é só uma nota de rodapé. Continuando aqui. Então, voltando à comercialização no século XIX, em Chicago, continua havendo negociações de commodities nas ruas de Chicago, mas commodities outras que não fossem grãos que eram negociados na Bolsa de Chicago, na Chicago Board of Trade. A Chicago Board of Trade começou comercializando grãos e, por muito tempo, esse era o produto principal comercializado na Bolsa. Mas tinha outras commodities, eu comentei antes, ovos, bacon, que eram negociados também na rua de Chicago. Eles continuaram sendo negociados na rua por muito tempo ainda, até que, finalmente, eles resolveram criar uma outra bolsa de mercadorias. No começo, eles chamaram de Chicago Butter and Egg Board, que negociava basicamente, manteiga, ovos, e eles negociavam muito bacon também, que era popular na época. Essa bolsa foi criada no final do século XIX, o primeiro prédio deles, onde eles começaram a negociar, data de 1898. E mais tarde, eles mudaram de nome, mudaram de prédio, mudaram de nome, e é o que hoje a gente conhece como Chicago Mercantile Exchange, o CME. E, apesar de todas as mudanças ao longo dos anos, até hoje eles têm, lá no prédio deles, a estátua que eles chamam do fundador deles, que é um galo, representando as principais mercadorias que eles negociavam no início. Mas, enfim. Então, como a gente comentou, mesmo a criação dessas bolsas de mercadorias, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, nada disso alterou o que estava sendo negociado. A única coisa que essas bolsas fizeram foi organizar melhor a forma como aquelas commodities eram negociadas. Mas eles continuavam negociando produtos, mercadorias físicas, havia negociações à vista e havia negociações a termo, ou seja, negociados hoje para entrega no futuro. Então, nada disso mudou. Basicamente, tudo que a gente discutiu lá no começo, que eles faziam naqueles mercados espalhados ao redor do meio oeste americano, todas as negociações que eles faziam lá, eles continuaram fazendo em Chicago e continuaram fazendo dentro das bolsas que foram criadas mais tarde. Mas aí, ao longo do tempo, à medida que a gente avançou para o século XX, as negociações foram se desenvolvendo. Então, o que aconteceu, por exemplo, os negócios à vista para entrega imediata saíram das bolsas, e começaram a acontecer basicamente em mercados locais espalhados ao redor do meio oeste. E isso aconteceu principalmente porque os mercados locais se fortaleceram, principalmente porque o meio oeste americano cresceu, começou a se desenvolver mais, começaram a surgir cidades maiores, começou a haver mais atividade comercial nessas regiões. Então, os produtores que já viviam naquelas regiões ao redor do meio oeste começaram a achar muito mais fácil negociar com pessoas que estivessem lá mesmo. Então, essas negociações à vista ficaram mais concentradas nos mercados locais na região. E as bolsas lá em Chicago ficaram mais concentradas nas negociações a termo, nas negociações para entrega futura. E o que a gente chama de contratos a termo, o que a gente discutiu como contratos a termo, continuaram sendo negociados nessas bolsas, mas ao longo do século XX, eles deram lugar para o que a gente chama de contratos futuros hoje, que é basicamente a mesma coisa. A ideia principal, a ideia geral de um contrato a termo e de um contrato futuro é exatamente a mesma. Então, a gente está negociando hoje, ou tem alguém comprando, alguém vendendo uma commodity hoje, mas a entrega só vai acontecer no futuro. A ideia do contrato futuro é exatamente a mesma do contrato a termo, mas tem algumas especificações diferentes que tornam o contrato futuro mais fácil de ser negociado do que o contrato a termo. E para as bolsas de commodities, isso é importante porque as bolsas vivem de negociação. Quanto mais gente estiver negociando nas bolsas, mais dinheiro as bolsas vão ganhar.
Então, eles gostam de contratos, de instrumentos que são mais fáceis de negociar, e daí o desenvolvimento desses contratos futuros, que a gente chama hoje de contratos futuros. Se alguém estiver interessado, a gente pode conversar especificamente sobre quais as diferenças, porque quando o contrato futuro é mais fácil de negociar, mas o ponto principal aqui é que essas bolsas continuam focadas em negociações para entrega futura, que tem aquelas vantagens que a gente discutiu antes, naquele exemplo do produtor aqui em Nebraska e um comerciante em Chicago. Ok, então, fazendo um resumo rápido aqui, antes que a gente passe para um outro ponto. Então, basicamente, a ideia que eu queria passar é que as negociações básicas de compra e venda de commodities que aconteciam no início dos anos do século XIX, desculpa, que aconteceu no início do século XIX, é basicamente o que a gente faz hoje nas bolsas de mercadorias, ou basicamente o que esse pessoal aqui está fazendo na frente do computador, né? Só que, obviamente, alguns instrumentos usados para negociação, para compra e venda de commodities, se tornaram mais sofisticados, a forma como a comercialização acontece se tornou mais sofisticada, mas, no fundo, o que a gente vê acontecendo aqui, que esse cara que está fazendo na frente do computador, é basicamente comprando e vendendo commodities. Tá? Existem produtores, existem comerciantes interessados na mercadoria física, né, que usam esses tipos de contratos, esses tipos de mercados, para comprar e vender commodities, como naquele exemplo que a gente falou, usando esses contratos para tornar a comercialização mais eficiente e ter também um componente de administração de risco de preço. Então, basicamente, o que a gente conhece como essas bolsas de futuros, as bolsas de commodities, os mercados futuros para commodities que a gente conhece hoje, basicamente evoluíram desses mercados no começo dos anos 1800 e no final das contas eles fazem exatamente a mesma coisa, só que de uma forma mais complexa, né, ou com instrumentos mais complexos, né. Mas um ponto importante é que esses mercados, o que a gente chama de mercados futuros hoje, são baseados em mercados físicos para commodity. O mercado futuro só existe porque há mercadorias físicas, existem milho, soja, trigo, gado, mais arroz e outros tipos de commodities. Existe essa mercadoria física que é negociada fora das bolsas também. Então, existem pessoas que produzem, pessoas que compram essa mercadoria física, e essa é a razão de existir um mercado futuro. O mercado futuro não existe sozinho, separado do resto do mundo, separado do resto da economia. O mercado futuro só existe porque existem também mercadorias físicas sendo negociadas entre compradores e vendedores fora das bolsas ou no mundo, enfim, no mundo fora da bolsa. Existem, só um comentário rápido, não vou entrar em detalhes nisso, mas existem vários casos de contrato de mercados futuros que desapareceram, né, porque o mercado físico para aquela determinada commodity que era negociado no mercado futuro desapareceu também. Então, essencialmente, a mensagem, o mercado futuro não existe sem o mercado físico da commodity. O mercado futuro é só uma extensão do mercado físico. Se o mercado físico desaparece, o mercado futuro vai desaparecer também. Ok, então, deixa eu avançar aqui. Queria fazer só mais uns dois, tocar em mais uns 2 pontos. Um é sobre os tipos de compradores e vendedores que a gente vê no mercado de commodities. A gente pode classificar de forma geral como hedgers e especuladores. Então, hedgers são aqueles que têm interesse, que têm a mercadoria física ou que têm interesse em comprar a mercadoria física, como, por exemplo, produtores de commodities que têm a mercadoria física. Então, eles usam esses contratos futuros, ou fora das bolsas, contratos a termos, eles usam esses contratos para ter uma maior previsibilidade sobre o que vai acontecer no futuro e também usar como um instrumento para administração de risco de preço, como naquele exemplo que a gente viu no início. Já especuladores,
eles não têm interesse nenhum na mercadoria física. A única coisa que eles fazem dentro das bolsas, nos mercados futuros, é comprar e vender commodities e tentar lucrar baseado na diferença entre o preço que eles compram e o preço que eles vendem. Mas, apesar dos especuladores não terem nenhum interesse na mercadoria física, ainda assim eles são muito importantes, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do mercado, para toda essa história que a gente estava contando aqui, eles foram muito importantes para o desenvolvimento desses mercados e são hoje ainda importantes para a continuidade desses mercados, essencialmente porque eles oferecem liquidez para o mercado, eles oferecem mais gente para comprar e vender a qualquer momento. Se você pensar em produtores de commodities, por exemplo, eles produzem, alguns produtores grandes, talvez, aqui na região, talvez produzam 500 mil bushels de milho ou soja, ou 1 milhão de bushels de milho e soja, e chega um momento, a partir do momento que eles vendem tudo que eles produziram, eles não têm mais motivo para negociar, eles não têm mais nenhum motivo para ir para a bolsa ou ir para o mercado para tentar comprar, para tentar negociar commodities. Da mesma forma, comerciantes ou, por exemplo, empresas que precisam de commodities para produzir alimentos, também tem uma certa quantidade que eles precisam. Eles não vão produzir alimentos sem parar, porque chega uma hora que ninguém mais está interessado em comprar. Então, para essas empresas também, por exemplo, eles vão negociar uma certa quantidade de commodities nas bolsas, chega uma hora que eles não têm mais necessidade e param de negociar. Então, se depender apenas das pessoas que realmente querem negociar mercadoria física, tem um limite até onde eles vão continuar negociando nas bolsas. E aí que é importante os especuladores, porque como eles não têm interesse na mercadoria física, eles querem só tentar lucrar com a diferença entre o preço de compra e venda, eles vão estar sempre negociando na bolsa, eles vão estar sempre participando do mercado, e com isso torna mais fácil para os hedgers, torna mais fácil para os produtores e outros comerciantes, para sempre encontrar alguém interessado em fazer a negociação com eles nas bolsas de futuros. Ok, deixa eu ver como que eu estou indo de tempo aqui. Já quase. Eu tenho um... Bom, Augusto, eu vou deixar para você agora. Não, tá tranquilo, Fábio. Pode seguir, fica à vontade. Ok, tempo, claro. Queria tirar o tempo da discussão. Não, vai embora. Segue firme. Ok. Então, e um ponto final que eu tenho aqui, que eu separei aqui, para falar especificamente sobre especuladores. Tá. Ao longo dos anos, os especuladores foram ficando mais sofisticados, eles foram desenvolvendo ou criando formas diferentes de negociar nos mercados para tentar ganhar mais dinheiro. E um ponto que eu queria destacar é algo bem recente. Bom, bem recente, eu digo, desde uns 15, 20 anos para cá, mas algo relativamente recente, que a gente tem reparado muito em mercados futuros, que é o crescimento de uma forma de negociação que os especuladores usam, que a gente chama de automated trading, que é basicamente negociação por computador, sem intervenção humana. Então, são basicamente programas de computadores que são criados por uma pessoa, por um ser humano, mas uma vez que o programa está criado e é colocado em prática, o programa começa a fazer negociações no mercado sem participação de uma pessoa, sem uma participação de um ser humano. E uma forma de automated trading é o que a gente chama de high frequency trading. E esse é o ponto principal aqui que eu queria destacar. Então, high frequency trading é basicamente uma forma de automated trading, ou seja, são programas de computadores que executam ordens de compra e venda nas bolsas, mas eles fazem isso de forma super, super rápida. Então, tem milhares ou centenas de milhares de negociações são submetidas pelo computador em milésimos de segundo. Então, varia de um mercado para o outro, depois depende do tamanho do mercado ou da quantidade de negociações que existe no mercado, mas existem mercados em que, em questões de milésimos de segundo,
você pode ter 500 mil de negociações sendo executadas. Ou seja, no tempo que a gente leva para piscar o olho, já tem milhões e milhões de negociações sendo executadas no mercado. E, geralmente, o que acontece nesse tipo com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de negociação, eles não só executam as negociações muito rapidamente, mas como eles saem do mercado muito rápido. Ou seja, a ideia é entrar e sair do mercado muito rápido. Ou seja, nesses milésimos de segundo, pode muito bem acontecer também de um determinado... de uma determinada operação e começar e acabar dentro desses milésimos de segundo. Né? E a ideia é exatamente essa, eles não têm... o princípio básico por trás disso é tentar se aproveitar de qualquer mexida de preço, assim, mesmo que seja uma mudança de preço minúscula, e se eles conseguirem comprar um preço mais baixo e vender um preço mais alto, eles já estão conseguindo lucrar com essa negociação, por menor que seja o lucro. E, se a gente for olhar os lucros desse tipo de negócio, de fato, os lucros por operação são muito pequenos. Tá? Mas o que o pessoal que usa esse tipo de estratégia faz é, ao longo de um dia, eles executam milhões e milhões de operações. Então, mesmo que eles tenham um lucro muito pequeno em cada uma delas, quando você soma o lucro daqueles milhões de operações ao longo do dia, no final do dia você tem um lucro mais substancial. Mas isso não é para qualquer um. O que a gente precisa para executar esse tipo de estratégia, uma é o que a gente chama de colocation, e a ideia aqui é como as negociações nas bolsas, como a gente falou antes, atualmente são quase totalmente feitas por computador. Então, existe nas bolsas, em vez de ter aquela sala grande, onde está cheio de gente tentando comprar e vender, gritando um com o outro. Então, hoje nas bolsas que a gente tem, em vez de ter aquela sala grande cheia de gente, a gente tem um servidor grande, um servidor de computador grande, que recebe ordens e processa as ordens de todo mundo interessado em negociar naquele mercado. Né? Agora, as pessoas que estão negociando naquele mercado, as instituições financeiras, bancos, ou em alguns casos até pessoas físicas interessadas em negociar, basicamente o que eles fazem, do computador deles, eles mandam as ordens para o computador da bolsa. Né? Agora, os computadores que estão localizados mais perto do servidor da bolsa, as ordens chegam mais rápido. E lembra que o que a gente está falando aqui são negociações que acontecem em milésimos de segundo. Né? Então, se você tem uma ordem para mandar para o computador da bolsa que chega 1 milésimo de segundo antes da ordem de outra pessoa que quer negociar, ou seja, você tem uma vantagem que a sua ordem chegou primeiro. Né? Então, tendo o servidor fisicamente localizado mais perto do servidor da bolsa de mercadorias é importante para esse tipo de estratégia. E como outra forma das bolsas ganhar dinheiro, eles descobriram que eles permitem que você coloque o seu computador dentro do prédio da bolsa, ou no prédio onde o servidor da bolsa está localizado. E a bolsa cobra um aluguel, basicamente um aluguel, para você poder colocar seu computador ali do lado do servidor da bolsa. E isso, como vocês podem imaginar, isso custa caro. Esse aluguel não é barato, não. Outra coisa que é importante para esse tipo de estratégia é ter acesso a todo tipo de dados do mercado que você conseguir pegar. Que essas estratégias são baseadas em movimentos de preços, em movimentos históricos de preço. Eles tentam, baseado no que aconteceu em cada operação que já aconteceu nos últimos dias, semanas, meses e anos, eles criam esse programa de computador para tentar se aproveitar de movimentos de preços semelhantes que acontecem agora. Então, eles precisam ter acesso à maior quantidade de dados que eles conseguirem para poder analisar esses movimentos históricos. E, vocês podem imaginar, a bolsa vende dados para as pessoas interessadas. E, não por acaso, custa caro. Eles cobram bastante dinheiro para vender esses dados. Aí, enfim, para processar todos esses dados e para desenvolver todos esses programas de computadores, você precisa ter tecnologias avançadas. Ou primeiro precisa ter gente que sabe fazer isso. E precisa ter programas
enfim, tecnologias para computador avançadas para conseguir otimizar todo esse processo. Mas o ponto principal aqui que eu quero levantar é você precisa de muito dinheiro para conseguir fazer isso. Então, não é qualquer pessoa que consegue executar esse tipo de estratégia. Tá? Geralmente são grandes instituições financeiras que têm muito dinheiro para investir nesse tipo de coisa. Ok, agora o ponto final. Então, por que eu estou falando sobre isso? Um é para falar que esse tipo de estratégia pode trazer benefícios para os mercados, porque como tem sempre muitas ordens indo para o mercado em milésimos de segundo, significa que tem muita negociação acontecendo a todo momento no mercado. Ou seja, isso gera mais liquidez para os mercados. Né? E como tem muita negociação acontecendo a toda hora, isso também ajuda a reduzir a diferença entre oferta de compra e venda, né? O que também simplifica a vida de outras pessoas interessadas em negociar nas bolsas, quando eles estiverem interessados em chegar no mercado, fica mais fácil eles encontrarem oferta de compra e venda consistentes e compatíveis com o que eles querem. Mas, por outro lado, já houve, em um passado recente, casos em que esse tipo de estratégia, High Frequency Trading, teve efeitos negativos no mercado. Né? O principal deles foi que esse tipo de estratégia pode tirar a liquidez do mercado, ou seja, pode reduzir o número de negociações em momentos que é importante ter mais negociação. A gente vai ver 2 exemplos disso no momento, já. E outro que, esse é mais difícil de discutir, é mais difícil de ter evidências mais práticas, é que com esse tipo de estratégia é mais difícil identificar práticas ilegais no mercado. E o ponto principal aqui é que, como acontece muito rápido, é difícil, e muitas vezes eles entram e saem sem executar o negócio, então você não fica com registro de quem executou aquela ordem, fica difícil identificar o que a pessoa está fazendo e quem estava fazendo aquilo. Mas o ponto principal aqui é aquele primeiro exemplo que eu falei, de que esse tipo de estratégia pode tirar a liquidez do mercado. Então, aqui um exemplo de algum tempo atrás, que a gente chama de flash crash, que aconteceu no mercado de ações do índice Dow Jones. E basicamente o que aconteceu aqui foi, gente, no início aqui, e ver isso, a gente está falando do dia 6 de maio de 2010, se vocês olharem aqui embaixo, um eixo horizontal aqui embaixo, e a gente está falando de um período de 2, 3 horas no máximo. O que aconteceu? O mercado estava num dia normal, nada demais acontecendo, o preço do índice de ações começou a cair, começou a cair um pouco mais, e como esses programas de computador, eles têm alguns gatilhos para começar a ser executado. Então, basicamente, o que eles viram, alguns programas de computador viram, chegou a um ponto, o preço começou a cair muito, então eles começam a vender. Se o preço cai mais, começam a vender mais. Mas, em particular, o que aconteceu foi, por causa de um erro no programa, em algum programa, teve um certo momento que houve uma ordem de venda gigantesca que fez com que o preço caísse ainda mais rápido. E quando o preço começou a cair mais rápido, os outros programas de computador começaram a ver aquele preço cair, começaram a vender mais ainda, fez o preço cair ainda mais. E num momento como esse, se você tem pessoas, seres humanos, negociando, seres humanos vendo o preço cair desse jeito, e o que a gente está vendo aqui, nesse caso, essa queda grande de preço, isso foi uma queda de 9% em uma questão de 10 minutos, talvez nem isso. Quando você tem seres humanos negociando e vê uma coisa dessa acontecendo, é evidente que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar no mercado. O que os seres humanos fazem é parar. Sai do mercado, espera as coisas se acalmarem, vê o que aconteceu, corrige e volta ao normal. Mas, no caso dos programas de computador, obviamente eles não conseguem fazer isso. Eles têm um algoritmo, eles simplesmente seguem as ordens que estão escritas no algoritmo. Né? E basicamente foi o que aconteceu aqui, para fazer o preço cair tanto assim. Né? Aí claro que chega um ponto que os donos dos programas de computador percebem que tem alguma coisa errada acontecendo no mercado, aí eles vão checar o algoritmo deles,
Aí, seja lá qual foi o algoritmo que deu algum problema aqui, o dono identificou, tirou o algoritmo do ar por um tempo, e aí foi suficiente para dar um fôlego, dar um respiro para o mercado conseguir voltar ao normal, e basicamente voltou mais ou menos ao nível que estava no começo da confusão aqui. Aí tem uma coisa semelhante aconteceu um pouco mais recente, no dia 6 de outubro de 2016. Isso aqui é o mercado futuro de taxa de câmbio da Inglaterra. E foi uma situação muito parecida. Você vê que no começo do pregão, que foi na noite do dia 6 de outubro, e o preço estável, não estava se mexendo muito. E aí, de repente, e aqui isso foi por causa de um erro desses programas de computador, que de repente começou a vender sem parar, e mais tarde o dono do programa admitiu que tinha um código errado no programa que causou isso. O programa começou a vender sem parar, o preço despencou, caiu 6% em questão de alguns minutos. E uma vez que foi identificado o erro, eles tiraram aquele programa do ar por algum tempo, o mercado subiu de novo e meio que se estabilizou no resto do dia. Né? Mas o problema desse tipo de situação é que essas variações bruscas de preço num período curto de tempo, muita gente perde dinheiro com isso. Tá? E perde dinheiro sem nenhum motivo claro. Ou seja, os preços podem subir e descer de acordo com oferta e demanda, isso faz parte, isso acontece, mas normalmente você não espera que você tenha uma variação tão grande de preço e perder tanto dinheiro porque o computador tinha um erro numa linha do programa de computador. Então, esse é um dos problemas que a gente tem com esse novo tipo de tecnologia que tem sido usado mais e mais. E uma outra pergunta, quando a primeira vez que eu vi essas coisas, comecei a me perguntar o quanto que a gente tem de high frequency trading ou automated trading nos mercados. E é muito difícil conseguir esse tipo de dado, mas tem esses dois pesquisadores conseguiram alguns dados da Bolsa de Chicago entre novembro de 2012 e outubro de 2014. Então já faz um tempinho, mas a melhor fonte de dados que a gente tem, ou o melhor estudo que a gente tem sobre isso até hoje. E eu separei aqui, marquei essa coluna aqui do lado, que eles chamam de ATS, ou Automated Trading. E o que eles estão mostrando aqui é a porcentagem de negociações em mercados futuros que é baseado em automated trading, que são o número de porcentagem de negociações que são feitas por esses programas de computador. E, então, por exemplo, se a gente olhar mercados futuros para commodities agrícolas, naquela época, entre novembro de 2012 e outubro de 2014, 38% de todas as negociações vinham de automated trading. Eram feitas por programas de computador sem intervenção humana. Tem um outro caso aqui, a taxa de câmbio, quase 80% já naquela época, era feita diretamente por computador. Tem mais alguns dados interessantes que eu separei aqui, que é essencialmente a mesma coisa, mas aberto por tipo de commodity, ou por categoria de commodity. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, dentro de commodities agrícolas, se olhar só a parte de grãos, naquela época, 39% das negociações eram originadas diretamente pelo computador. Da parte de pecuária, um pouquinho menos, 32,4%. Tá? E se a gente olhar, tem uns mais para baixo, tem outros de commodities de energia, taxa de câmbio, metais, e tem outros tipos aqui. Geralmente são mais do que no caso de commodities agrícolas. E tem mais um... Opa, quase. Essa é a última tabela que eu quero mostrar, que acho que eu achei mais interessante. Os dados que a gente estava vendo antes são negociações originadas por computador. Ou seja, isso quer dizer que pode ser que
a compra e a venda foram originadas diretamente por computador, ou só a compra ou só a venda foram originadas por computador. Então, essa outra tabela separa um pouco melhor isso. Então, o que essa primeira coluna que eu marquei aqui mostra é a porcentagem de negociações em que os dois lados são originados por computador, tanto a compra quanto a venda. Então, eu marquei demais ali. Deixa eu tirar isso aqui, ok. Então, no mercado futuro de milho, naquela época, quase 16% de todas as negociações eram completamente originadas por computador, tanto o lado da compra quanto o lado da venda. E aí aqui do lado, a coluna do lado, mostra a porcentagem de negociações em que só um lado é originado pelo computador, do outro lado tem um ser humano dando a ordem de compra ou venda. Então, nesse caso, no mercado de milho, tem 42,8% era só um lado da negociação era originado por computador. E por aí vai. Tem outros exemplos aqui, no caso de soja, muito parecido, os números muito parecidos com o que a gente acabou de ver para milho. E mercado de trigo também, bem parecido. Tá? E tem alguns números mais... uns contratos mais financeiros, tipo de índice de ações ou taxa de câmbio. Você vê, tem números muito maiores em que os dois lados da negociação são originados diretamente por computador. Muito bem. Vamos concluindo aqui. Não, de novo, minha ideia principal era destacar como o que a gente conhece por mercados futuros hoje são intrinsecamente ligados ao mercado físico das commodities e eles não existem sem elas. E, de novo, o que a gente vê de pessoal negociando em frente ao computador, isso basicamente reflete a evolução das negociações com commodities nos últimos 200, 300 anos. E, essencialmente, o que sempre procuraram fazer foi encontrar formas mais eficientes e mais rápidas de comprar e vender commodities. E com isso, acho que eu já falei muito, eu vou parar por aqui. Então, qualquer pergunta, comentários, sugestões que vocês tenham, falar. Vai ser um prazer discutir com vocês. Fábio. Muito obrigado, meu caro. Foi ótimo essa evolução histórica que você nos apresentou desde o surgimento disso tudo. Muitíssimo obrigado. Sem mais delongas, já vou passar para as perguntas. Aí, se quiser, pode interromper isso, daí a gente consegue, que você vai conseguir enxergar um pouquinho mais o pessoal. Aí, pessoal, quem quiser ficar à vontade, tá? Para ligar sua câmera agora, por favor, fique à vontade aí para a gente poder ver o professor Fábio e conversar com ele. Fábio, já tem várias perguntas aqui, tá? Eu só vou dar uma passada geral aqui nas pessoas presentes, né? O nosso amigo e colega Felipe Pacheco. Então, boa noite, Felipe, é uma satisfação ter você aqui conosco, ok? Professor Vicentim, nosso ex-diretor, está aqui conosco também, o colega Márcio Docena, agrônomo de Santa Cruz da Conceição, da Casa da Agricultura, o professor Mark Batista, de Boston, dos Estados Unidos, está nos acompanhando também. Quem mais? Professor Alessandro Arbage, da Universidade Federal de Santa Maria. Não vou conseguir falar todo mundo, tá, pessoal? Vou falando aos pouquinhos aqui. A Ellen, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O professor Aristide Manuel, de Angola. Ok. Quem mais? Daqui a pouco eu falo mais alguns aqui. O Christian Zocoler, que é trader da Agri-Commodities na Fintech da África, ok? E vários colegas, muitos alunos nossos da FMVZ, daqui a pouco eu falo mais alguns, tá? Eu vou intercalar com algumas perguntas para a gente poder ir conversando com você. Bom, a Letícia Mota, ela perguntou, essas evoluções estavam acontecendo em todo o mundo na mesma época, essas evoluções históricas? Por exemplo, havia mercado exterior já? Na Europa, por exemplo, isso aconteceu também? Pergunta da Letícia Mota. Já havia mercado exterior. Isso foi um dos motivos pelos quais foi tão importante abrir aquele canal de comercialização nos Grandes Lagos, entre o meio oeste e a costa leste, porque depois de lá era mais fácil vender commodities para a Europa. Agora, na Europa em si, esse tipo de evolução aconteceu muito mais tarde.
E um dos motivos é porque eles não tinham tanto volume de commodities para ser negociado. E eles não tinham o tipo de mercados locais que existiam aqui nos Estados Unidos e no Canadá. Okay. Maravilha. Bom, tem vários alunos nossos, inclusive eu deixo aqui uma saudação especial para a nossa turma 85 da veterinária, 85/100, né? Está aqui em peso com a gente, estão vários alunos nossos, ok? Fica o nosso abraço em grupo aqui. Mais uma pergunta do nosso colega, doutorando Henrique Costa Filho. Se essa forma de negociação dos anos 1800 tivesse surgido no Brasil, rapidamente teria sido extinta. O vendedor não entregaria se o produto tivesse subido, ou o comprador não pagaria o preço acordado se tivesse caído, a lei de Gerson, né, que é exclusiva dos brasileiros. Isso foi só um comentário dele, né, teve vários apoios aqui, aí ele faz a pergunta, professor Fábio, a não entrega de mercadorias físicas não é um fomento aos especuladores, onde os mais fortes podem fazer sucumbir os mais fracos? E esse é um dos motivos pelos quais eles também houve incentivo para a criação de uma bolsa de mercadorias, a Chicago Board of Trade, por exemplo. Uma das funções da bolsa era também coordenar a entrega de mercadorias no vencimento do contrato. Então, de forma que, por exemplo, se a pessoa que vendeu não entregasse, a bolsa se encarregava de entregar a mercadoria para a pessoa que comprou, e depois eles lidavam com o caloteiro. E geralmente, na época que acontecia, geralmente a pessoa que não entregou, por exemplo, era proibida de negociar na bolsa. Era banida da bolsa. Esse é o papel da bolsa, né? De fazer essa é uma das funções da bolsa. Né? Maravilha. Aí tem a pergunta do colega Márcio Docema, que é a pergunta que sempre acontece, né, para as pessoas que começam a ter contato com os mercados futuros, é se os especuladores não desvirtuam a lei de oferta e procura, aviltando os preços. Essa é uma discussão que tem pelo menos uns 20, 30 anos que existe essa discussão. Tem pontos a favor e contra esse argumento, pontos bons a favor e contra esse argumento, mas, em geral, e tem vários estudos olhando isso, tentando avaliar isso, mas vocês podem imaginar, é difícil medir, é difícil determinar exatamente se esse tipo de problema existe, porque, teoricamente, o preço deveria ser determinado por oferta e demanda no mercado, mas ninguém sabe exatamente o que é oferta e o que é demanda. Hoje, nesse exato minuto agora, ninguém sabe exatamente qual que é a oferta e qual que é a demanda do mercado e qual preço ia sair disso. Okay? A gente tem a ideia de que o preço é determinado por oferta e demanda, mas ninguém consegue medir exatamente o que é isso, quanto que é essa oferta, quanto que é essa demanda e qual o preço deveria sair dali. Então, por causa disso, é complicado determinar exatamente se a ação de especuladores, ou se as negociações de especuladores no mercado conseguem mexer o preço de forma a distorcer esse mecanismo de oferta e demanda. Tem, como os dois exemplos que eu mostrei no final da apresentação, com o índice Dow Jones e a taxa de câmbio da Inglaterra, aqueles são exemplos claros de que a ação de especuladores distorce o preço. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o preço volta rapidamente ao patamar que estava antes. Então, a minha resposta é, talvez, pode ser que os especuladores distorçam o preço determinado por oferta e demanda, mas até hoje eu não vi nenhuma evidência clara de que isso acontece consistentemente ao longo do tempo. Ô, Fábio, eu vou tentar ajudar, porque eu acho que a pergunta do Márcio é o seguinte, é a questão da relação entre os diferentes mercados. Entre os diferentes mercados. E os especuladores, eles atuam em vários mercados, né? Eles nem estão, se é de commodities, se é de ações, se é de juros, se é de opções. Então, talvez o que o Márcio esteja querendo dizer é que essa forma de mecanismo permite uma arbitragem entre os mercados. Então, pessoas que não têm nada a ver com o mercado, nem com interesse no mercado de commodities, elas acabam comprando papéis, enfim, atuando
no mercado de commodities, e isso que pode elevar os preços das commodities. Talvez seja isso que ele esteja querendo sugerir, né? Então, o que eu queria perguntar para você, na verdade, eu queria que você pudesse explicar um pouco mais para o pessoal, que esse tipo de mercado permite que qualquer pessoa de qualquer, inclusive de qualquer país, de qualquer setor, possa atuar. Então, acaba tendo uma relação, uma capilaridade entre os mercados. Tá? Ou seja, a pessoa pode comprar um contrato de petróleo, ela pode comprar juros, ela pode comprar de boi, ela pode comprar ação. Então, e aí, quando acaba inflacionando, digamos assim, um desses mercados, acaba puxando os outros juntos, mesmo que não tem nada a ver, muitas vezes, com o físico dele. Então, talvez se você pudesse falar um pouquinho essa relação entre os diferentes mercados. Talvez, também, mas mesmo nesse caso, não existem Evidências claras de que o conexão, a relação entre os mercados diferentes existe, sim, isso é claro. Mas o que não é claro é o quanto que, no geral, em vários mercados diferentes, você pode haver essa mudança de preço causada por especuladores. Como eu falei antes, pode ser que tenha, não estou dizendo que não existe, mas ninguém conseguiu achar provas ou evidências claras disso até hoje. E, no exemplo que você deu, a ação de especuladores pode fazer o preço tanto subir quanto descer, não é só para um lado, né? Tá certo. O que torna mais difícil ainda de achar provas claras de que acontece isso. Ok. Uma pergunta do nosso aluno Rodrigo Parente: como funciona a entrega de commodities compradas por meio de negociação de contratos futuros? Quem faz a intermediação dessa entrega? Entrega Bom, eu vou falar aqui nos Estados Unidos. Isso pode variar um pouco de uma bolsa para outra, mas a forma como é feito aqui nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, por exemplo, se eu vendo milho no mercado futuro e eu resolvo entregar no mercado futuro, o que eu tenho que fazer é, eu tenho que colocar meu milho num depósito, num armazém certificado pela Bolsa, e aí no momento que eu coloco meu grão naquele armazém certificado, eles vão me dar um documento dizendo que eu tenho uma determinada quantidade de milho armazenado naquele lugar. E aí o que eu entrego na bolsa é esse documento. E aí a bolsa passa esse documento para a pessoa que está comprando milho. E aí o comprador de milho pega aquele documento, vai até o armazém e fala, esse milho é meu. Ou em alguns casos a pessoa pode deixar armazenado lá. A entrega mesmo, ou seja, a passagem do vendedor para o comprador se dá por esse documento, por esse certificado de depósito. Mas não quer dizer necessariamente... CDA no Brasil, né? Equivalente ao nosso CDA aqui, Certificado de Depósito Agropecuário, alguma coisa assim, né? É parecido, uma coisa parecida com isso. Tá. Joia. Tem uma pergunta do Felipe, nosso amigo Felipe. O Brasil enfrenta, aliás, essa era uma pergunta que eu tinha também, então já aproveito do Felipe. O Brasil enfrenta um problema antigo nos mercados futuros agrícolas, que é a limitada liquidez e interesse quando comparado aos ativos financeiros, demais ativos, né, financeiros. Como você analisa essa questão e qual a tendência para o Brasil e o mundo? Inclusive, essa era a minha pergunta mesmo, Fábio. Eu queria saber a tua opinião, como que está hoje a B3? Hoje é B3, né? Não é mais Bovespa, quer dizer, não é mais BMF, nem BMF Bovespa, hoje é B3 no Brasil. Eu queria, juntando, então, com a minha pergunta do Felipe, né, se esse problema foi resolvido no Brasil, se nós já temos liquidez, se nós temos mais interesse, como é que está funcionando, e aí, se você puder falar quais são os principais contratos que funcionam no Brasil, se funcionam. Tá, no mercado futuro no Brasil, faz tempo que eu não acompanho de perto o mercado. Pelo que eu ouço, ou pelo que eu tenho ouvido recentemente, continua tendo problema de liquidez. Ou seja, não existe um volume grande de negociações, nenhum contrato agrícola no Brasil. Tá? Mas eu não tenho informações ou mais detalhes sobre isso para dar uma resposta melhor. Agora, o que acontece em mercados futuros em geral, em qualquer lugar do mundo, é que geralmente, começar a voltar para o caso dos Estados Unidos, um dos motivos pelos quais o mercado futuro dos Estados Unidos se desenvolveu
e gerou bastante liquidez e gerou volumes grandes de negociações, é porque foi o primeiro a se sustentar por um período longo de tempo. Então, muita gente, durante muito tempo, quem queria fazer negociações de milho, soja, trigo, mais, mesmo arroz e outros produtos, existia um mercado futuro só no mundo. Então, isso gerou mais e mais liquidez no mercado americano. E depois, ao longo dos anos, principalmente mais na segunda metade do século XX, começaram a aparecer outros mercados futuros em países diferentes, mercados futuros para, por exemplo, milho ou soja. Mas o problema é que já tinha muita gente negociando no mercado americano, né? Então, aquelas pessoas não queriam sair de um mercado líquido, onde era fácil de entrar e sair, fácil para fazer negócios, e começar a negociar em um mercado novo, onde tinha pouca gente ainda. E aí começa aquela coisa que é vem primeiro no ovo, a galinha. Então, tinha um mercado já com liquidez, e isso dificultava o surgimento de mercados novos em outros lugares, porque ninguém queria começar de novo, praticamente do zero, em um mercado novo e sem liquidez. Isso aconteceu não só em outros países, como nos Estados Unidos também. A Bolsa de Nova York, a Bolsa de Commodities de Nova York, foi em final dos anos 90, eu acho, talvez começo dos anos 2000, eles criaram contratos futuros para soja e milho, para fazer competição com os contratos da Bolsa de Chicago. E nunca foi para frente. Nunca teve. O volume de negócios era minúsculo na Bolsa de Nova York, e basicamente porque ninguém queria ir para um mercado sem liquidez e largar um mercado já ativo que existia em Chicago. Beleza, resumindo, né, com a mobilidade do capital, né, com a facilidade de poder investir em outras bolsas, né, a Bolsa Americana acaba atraindo todos esses investidores, né, Fábio? Basicamente seria isso, né? E aí é uma competição, na competição entre elas, as que estão, as mais tradicionais, maiores, acabam ganhando pelo volume, né, pela escala, pela liquidez. Basicamente seria isso, né? Exato, yes. Você vê os contratos futuros que existem no Brasil, vários deles existem também nos Estados Unidos, com volumes grandes de negócio. Tá certo. E foi lá pelos anos 2000, né, se eu não me engano, que se permitiu no Brasil que a gente pudesse comprar com bem mais facilidade, enfim, investir, operar nas bolsas de futuros, né? Isso. Ali pelo ano 2000, né? Foi por aí. Mudou a legislação, né? Tá certo. Uma pergunta do Rodrigo Parente, de novo. Existem mini contratos de commodities agrícolas, assim como para outros mercados? Existem para alguns, não para todos. Milho e soja existem. Em Chicago, um contrato padrão ou tradicional de milho e soja, por exemplo, é para 5.000 bushels. Existe um mini contrato que é para 1.000 bushels só. Mas não é para todas as commodities. E ainda assim, eles não são tão negociados quanto os contratos mais tradicionais. Mas, enfim, a resposta é sim, existem. Sim. Eu queria aproveitar e vou emendar uma aqui também. Como que está, né? Porque a maior parte eu não sei, mas provavelmente a maior parte das pessoas que estão aqui, Fábio, trabalham mais com a parte de produção animal. Então, que foi muito legal você ter falado, principalmente lá da bolsa de manteiga e de ovos, né? Mas, enfim, a minha pergunta objetiva é, hoje, quais são os produtos, né? Você falou lá do Livestock, quais são os produtos de origem animal que são mais negociados em bolsas de futuros? Vamos falar dos Estados Unidos. Tem três contratos futuros, um de boi gordo, um de, como chama, filha que era bezerro, e tem de, porco, não sei exatamente o termo correto. Suínos. São esses três, o maior disparado é o de boi gordo. E tinha, até talvez uns 10 anos atrás, existia contrato de bacon, que durante muito tempo foi muito negociado. Em alguns anos chegou a ser o mais negociado nessa área, mas eventualmente morreu. Já acabaram com ele alguns anos atrás.
Então, hoje é boi gordo, bezerro e suínos. Suínos, yeah. Basicamente, esses três. Ok. Uma pergunta da Belni. Parabéns pela palestra, professor Fábio. Como administrar as flutuações da Bolsa em relação às alterações climáticas que influenciam diretamente a produção dos commodities? Com as quebras de safra, esse modo de negociação se mantém? Os algoritmos garantem? Qual a margem de certeza nas negociações? Tem várias perguntas aqui. Então, a primeira é a questão da influência climática, da variação climática, né? Como que essas quebras influenciam nas negociações futuras. E depois a outra é a questão dos algoritmos. Que margem de certeza eles têm nas negociações? Tá. Bom, eventos climáticos, acho que o que você está perguntando é o efeito desses eventos climáticos nos preços de outras commodities. Isso. E basicamente gera mais volatilidade, você cria mais variações de preço. Nem foi quando 2012, 2013, teve aquela seca enorme aqui nos Estados Unidos. A safra foi uma das piores da história dos Estados Unidos, e os preços dispararam. O preço do milho chegou, acho que a 8, 9 dólares, mais de 8 dólares por bushel. Então, e no ano seguinte, teve uma safra melhor, o preço despencou de novo. Então, em geral, o que esses fatores climáticos causam no mercado de commodities é maior volatilidade, por causa de mais variações de preço ao longo dos anos, ou maiores variações de preço ao longo dos anos. Só uma curiosidade, existem contratos futuros para fatores climáticos também. Você pode negociar dias se você acha que vai ter uma maior quantidade de dias com calor ou com frio, com maior precipitação em determinado período de tempo. Não sei se você chegou a pensar nisso, ou se essa era a parte da pergunta, mas existem também instrumentos em mercados futuros para se proteger ou até para especular em cima de fatores climáticos. Tá certo. E emendando aí uma pergunta quase parecida, mas que não tem muito a ver, mas, enfim, como é que está o mercado de carbono, Fábio? Futuro tem? Não tem? Está funcionando? Crédito de carbono? Não tem. Em bolsa de futuros, não. Futuro não, só físico. Físico não, né? A termo, eu acho que tem. A Europa que tem, na verdade, os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto ainda, né? Por causa disso. Mas meu conhecimento é muito superficial, né? Eu não acompanho muito carbono, mas não existe nenhum contrato ativo negociado em mercados futuros para isso. Tá certo. Bom, queria registrar aqui mais algumas presenças, eu não consigo pegar todo mundo, alguns me desculpem, tá? Mas tem o Dr. Luiz Alberto Ambrosio também, nosso parceiro do Instituto de Zootecnia. O que mais? Tem uma pergunta do Sandro: o mercado de futuro seria hoje ainda uma forma de hedge? Ele pergunta, correto? Ainda se usa para hedge? E eu queria também aproveitar juntar uma outra pergunta, Fábio. Um dos problemas ou dos entraves para o uso do mercado futuro de commodities no Brasil era a questão daquele depósito. Enfim, não era qualquer produtor, tinha que ter uma escala mínima para conseguir operar nas bolsas, inclusive em termos de aporte financeiro. Então, a minha pergunta juntando com a do Sandro, né? Ainda é hoje utilizado bastante como hedge nos Estados Unidos, e qual é a facilidade ou não dos produtores mesmo, agricultores, nesse mercado, assim? Tipo, médios produtores atuam com facilidade, como eles fariam isso? Pequenos produtores têm algum acesso, ou realmente é restrito a grandes produtores? Tá, então, lá no comecinho da pergunta, sim, contratos futuros são usados como instrumento de hedge, que é aquele exemplo que a gente discutiu no início da apresentação, daquele produtor em Nebraska e o comerciante lá em Chicago. Agora, você está perguntando o quanto que é usado aqui nos Estados Unidos. Pequenos, médios produtores usam normal o mercado? Usam. Eu estou tentando lembrar. Vi alguns meses atrás, acho que foi no segundo semestre do ano passado, saiu um estudo sobre isso, mostrando
a proporção de produtores que utiliza contratos futuros. Se eu não me engano, é algo entre 15%, 20% de produtores que negocia diretamente em mercados futuros. E a sua pergunta, sim, pequenos, médios, grandes, em geral, produtores maiores usam relativamente mais do que produtores menores. Mas tem sim, eu conheço produtores pequenos aqui em Nebraska que usam mercados futuros. Agora, além dos mercados futuros, a gente está falando de produtores que usam diretamente mercados futuros, mas tem muitos que usam mercados futuros indiretamente. Tem muitos produtores que vendem para a cooperativa na cidade deles, ou vendem para, por exemplo, Cargill, ADM. Agroindústrias, né? As tradings e agroindústrias. Isso, e eles vendem para esse pessoal usando contratos que são baseados no mercado futuro. Uhum. Então, tá certo. Uma participação indireta, digamos assim, né? Isso, em muitos casos, principalmente com cooperativas, os produtores vendem para a cooperativa e basicamente o que a cooperativa faz é negociar um contrato futuro para o produtor. Então, na hora que você faz o levantamento de dados, você não consegue ver que o produtor está, né, usando o mercado futuro. Aparece como sendo a cooperativa, mas basicamente a cooperativa está fazendo isso para o produtor. Tá certo. Beleza. O Henrique pergunta, no Brasil, por algum tempo, o contrato futuro do boi não envolvia entrega física, certo? Um grande frigorífico do país tinha a posição de vendido e não de comprado, como deveria ser com o frigorífico. Isso não desvirtua o mercado? Sim, não, sim, no sentido de que, o que você está falando, o frigorífico, nesse caso, estava atuando como especulador, não como hedger. O que você está falando é, teoricamente, o frigorífico devia estar no mercado futuro como um hedger, e ele não estava. Nesse sentido, você poderia falar, ok, sim, desvirtua, mas, por outro lado, não tem nada que proíba o frigorífico de atuar no mercado futuro como especulador. Mas daí, juntando na pergunta dele, em mercados muito concentrados, como, por exemplo, é o mercado de frigoríficos de carne bovina hoje no Brasil, essa superconcentração, talvez eu até me lembre mais ou menos de cabeça os números, mas é assim, sei lá, 3 grandes grupos têm 70%, 80% do mercado. Isso chega a ser um entrave ou não? Sim. Para o funcionamento dos mercados futuros? Isso é um entrave, sim. Porque se o mercado é muito concentrado, fica mais fácil haver manipulação de preço. E se existe manipulação de preço, isso espanta outros especuladores. O especulador só vai para o mercado futuro tentando ganhar dinheiro. Mas o especulador sabe que ele pode ganhar dinheiro e pode perder dinheiro. Agora, o que ele quer é que, no mínimo, tenha uma chance, uma oportunidade justa de ganhar dinheiro, de tentar fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Se ele desconfia que pode haver manipulação no mercado, ele não vai querer negociar lá, ele vai para algum outro mercado onde ele tenha melhores condições de lucrar. Então, sim, se o mercado é muito concentrado, já viu vários casos em vários países do mundo, e um dos problemas para o desenvolvimento dos mercados é a concentração. E outro problema, emendando também, Fábio, e aí você foi especialista nisso, a tua dissertação foi com algodão, não foi? Foi? Com algodão? Não? Não. Mas em mercados, a minha pergunta é, em mercados onde o governo atua, ele também pode atrapalhar o funcionamento do mercado futuro, né? Que era o caso do algodão no Brasil, onde o governo vira e mexe entrava com a política de garantia de preço mínimo. Isso, é uma ideia semelhante à manipulação de preço. Só que pelo governo, no caso, né? Não deixa de ser um monopolista aí, né? Exatamente. É isso, né? Então, o mercado tem que ser livre e tem que ter um mínimo de nível de concorrência para que ele funcione relativamente bem. Isso, exato. Seria isso, né? Basicamente. Tá ótimo. Nós temos aqui, as pessoas ficaram interessadas nos sanduíches da Irma Paceto lá, porque todo mundo viu lá ela cortando presunto, né? Então, o Henrique quer comprar, quase que se criou um mercado aqui a termo, né? Isso foi só para descontrair, né, Henrique? Mas está registrado aqui o teu comentário ali. Ok. Tá todo mundo rindo aqui. Pessoal, mais perguntas? Mais comentários ou vamos liberar o Fábio? Se bem que é mais cedo, né, Fábio? Quantas horas é mais cedo que aqui? 3, 4? Agora é 2 horas.
É 2 horas só? Tá bom, então é cedo para você aí. Mas eu acho que você tem compromisso, né? Você tem aula hoje? Não, tem jantar ainda. Não, tem jantar. Então, o jantar não pode perder nunca, né? Tá bom. Pessoal, mais Professor, algum? licença, Sim, Christian aqui. Só fale. dando um pouquinho do overview, né, do mercado físico, como o professor Fábio estava falando, nós temos os órgãos aqui que certificam e os armazéns que certificam de que a commodity física está sendo entregue após de você ter feito a sua liquidação no mercado futuro, né, falando um pouco no trading de commodity física. Então, eu queria dizer realmente que é da mesma maneira que é feita nos Estados Unidos, né, assim que eles regulam o mercado. Tá joia. Cristian, obrigado pelo comentário. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer algum comentário? O professor Vicentim está dando os parabéns aí pela organização do evento, nosso ex-diretor. Obrigado, professor Vicentim, sempre está presente conosco aqui. Vários elogios. O pessoal está perguntando de certificado. Sim, o certificado fica no site do LAI a partir do dia 15 de abril, ok? Ficam lá todos os certificados para os presentes. O site é usp.br/LAI, ok? Eu acho que era isso. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Então, se não há mais perguntas, Fábio... Professor, pois professor, não? Posso fazer uma perguntinha, acho que complementa que você já está naquela linha que você está fazendo do frigorífico, aproveitar o colega, o conhecimento dele, para nos falar sobre o papel dos frigoríficos brasileiros no mercado. A mercadoria é o boi gordo, né, o mercado futuro, mas isso tem a ver com todos os derivados, as carnes, hambúrgueres e tal. Mas falar para ele da influência das multinacionais, do crescimento das multinacionais no mercado futuro, né, do boi gordo, ou da carne, ou da proteína. Também não conheço bem o mercado de futuro, né, a bolsa de mercadoria. E qual que é o impacto do crescimento de 2007, 2008, até agora, desse grande player que o Brasil se tornou no mundo, né? Nesse mercado da carne de boi, principalmente. Acho que a tua pergunta é se o crescimento e a concentração da indústria frigorífica bovina no Brasil teve impacto no mercado futuro mundial, é isso? De carne, é isso? De boi? Isso, no mercado mundial, isso. Porque ele se tornou um player mundial, né? Ele atua nos 4 continentes. As empresas brasileiras, né? Todas. As 3 maiores, elas estão em vários países, inclusive nos Estados Unidos, Fábio. E a pergunta do Mauro, então, se você acompanha esse mercado, se você sabe se elas operam, como elas operam e a influência que elas tiveram aí. Não sei se você acompanha especificamente isso ou não. Não muito. Já escutei histórias sobre isso, mas em termos de impacto específico em mercados futuros é difícil dizer, porque os dados são confidenciais, hein? Ninguém sabe exatamente quem está negociando no mercado futuro, ou quando está negociando, de que lado do mercado que está negociando. Então é difícil avaliar exatamente o quão um participante específico do mercado pode estar afetando os preços. Ok. A última pergunta, então, Fábio. A gente está vendo, né, a taxa de juros no Brasil caiu aí nos últimos 2 anos, então o pessoal está procurando novas alternativas de investimento, as pessoas comuns, tipo nós, os meros mortais, né? Então, eu queria saber qual a possibilidade, se é que existe essa possibilidade, como que uma pessoa normal, porque a gente sabe que nos Estados Unidos as famílias normais, elas investem, elas compram muito ações, né? Elas são bem mais ativas no mercado, principalmente de ações, diferentemente do Brasil, que não existe quase essa tradição. Meia dúzia de pessoas, meia dúzia exagerando, né? Mas poucas pessoas operam nesses mercados. Então, a pergunta é, se um mero mortal quisesse operar nesse mercado, é possível, né? Falando na Chicago Board of Trade ou não? Teria que ser via corretora? Existe algum mecanismo, sei lá, pelo site, que as pessoas possam comprar, né, especular com esses contratos futuros, ou isso ainda é restrito a um nível mais alto de profissionalismo, assim? Não, é possível, sim. Eu tenho alunos que fazem isso até. Então, se puder falar um pouquinho aqui para nós, ia ser legal. Então, se
Se você quiser negociar contratos futuros na Bolsa de Chicago, você tem que fazer isso por meio de uma corretora. Da forma como a Bolsa funciona, só membros da Bolsa podem negociar naquele mercado. Então, se quem não é membro quiser negociar, tem que ser por meio de um membro, que são basicamente as corretoras, nesse exemplo que eu estou dando. Aí, o que é simples, tem muitas corretoras por aqui que qualquer pessoa pode abrir uma conta por 500, 1.000, 2.000 dólares e começar a negociar em mercados futuros. 2.000 dólares, você falou? 500 dólares, 2.000 dólares, é isso? Valores relativamente pequenos. Sim. Né? Uhum. E tem gente também que negocia por meio de fundos de investimento focados em commodities. Para os mercados maiores, como milho e soja, por exemplo, principalmente milho, que é bem maior, existem fundos que negociam só contratos futuros de milho. Então, basicamente, você pode participar desses fundos quase como se você estivesse negociando contrato futuro diretamente. E tem alguns outros fundos mais diversificados que tem uma combinação maior de commodities, 3, 4, 5, ou mais até às vezes 10, 15 commodities diferentes, né, que sempre contratos futuros para essas commodities, em que é mais acessível e mais fácil para, como você falou, pessoas normais negociar essas commodities. É joia. Mas tá bom, Fábio. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, tá, por você ter estado aqui conosco, tá? Foi um prazer te reencontrar aí, né? Você está com quase um sotaque de americano já, né? Isso que não faz tanto tempo que você está aí, né? Mas, enfim, ainda falo um bom português. Só com sotaque de americano um pouco. Mas, olha, obrigado, querido, muito obrigado por você ter vindo mesmo, que continue tendo sucesso aí. Você é um orgulho para todos nós, né? Saber que tem um colega aí, né, como professor nos Estados Unidos, então, parabéns, muito obrigado de novo. Então, em nome meu e de todas as pessoas, obrigado pela tua participação, tá bom? Eu vou te passar a palavra para você. Antes disso, né, eu queria também agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, virtual aí, um abraço para todo mundo, agradeço aos meus colegas que nos ajudam nos diálogos, a Vanessa, a Laia, o Rafael, então, obrigado a eles que fazem isso acontecer. Então, agora sim, Fábio, depois da minha boa noite para todo mundo, eu te passo a palavra para você encerrar a nossa noite. Um grande abraço. Um abraço para as tuas meninas aí, tá? Joia, obrigado. Joia, então, muito obrigado pelo convite. Eu falei agora há pouco, foi um prazer participar aqui com vocês dessa discussão. Gostei muito. E já vou aproveitar para me convidar de novo. No futuro, qualquer outra discussão sobre esse assunto, se estiverem interessados, vai ser um prazer participar de novo. Só me falar que eu apareço aqui de novo. Beleza, Fábio. Um abração. Boa noite, pessoal. Bom, gente, valeu.